conversava mais, ele cantava, né, André? Ele cantava. Sim, não, mas como é que vocês começaram a gostar um do outro se vocês nem conversavam direito, você logo ficava quieto? Fui na sorte. Foi na sorte? Acho que vai dar certo. Fui na sorte, né? Seja o que Deus quiser. E Deus quis, e até hoje. Como é que se apaixonou pela Flávia, Alice? Ela não falava nada, ficava quietinha? E tinha gente que chegava em mim e não queria que eu casasse com ele, assim, ó. Na época existia crítica, muita crítica sobre eu não casar com ele, que ele não ia me respeitar, pelo que ele era, que ele não ia me respeitar. Meu passado era feio. É muito feio. E eu tinha um passado com a minha mãe verdadeira, não com a Serafina que me criou. Eu tinha um passado com a minha mãe horrível. Então eu não posso nem contar a história, né, da minha mãe, porque ela sofreu também. Não condenei ela e perdoei ela antes dela morrer, porque não foi culpa dela. Tu sabe aquela menina com 10 anos de idade que vai trabalhar na casa dos outros e é estrupada pelos patrões? Que os patrões se aproveitam? A minha mãe foi uma. Aí a minha mãe, com 11 anos, ela começou a ter filho, André. Ela teve um guri, perdeu. Daí, claro, e aí era filho desses caras que, né, pegavam ela. Com 12 anos ela engravidou, tá? Ela perdeu o filho de novo. Aí depois, assim, né, saía um filho e já entrava outro, né? Aí engravidou de novo, e naquele tempo não tinha como se cuidar, né? Não tinha comprimido, não tinha como, ela não conseguia se cuidar, porque uma criança rolando na casa dos outros, né? Com 14 anos ela teve o Oswaldo, meu irmão mais velho, tá? Aí essa ela conseguiu criar, porque ela conseguiu pegar um cara, um desgracete aí hoje, que judiou dela demais. Além dela ter uma vida sofrida na casa dos outros, ela pegou um cara que só bateu nela, sofreu mais ainda. Aí quando ela engravidou de mim, aí quando ela pegou esse cara que ia judiar dela, ela estava grávida de mim já. E ele não sabia. E quando eu nasci, ele disse na cara dela. E naquela época eu não fazia ecografia, nada, não sabia se eu ia ser mulher ou ia ser homem. E ele disse com o dedo no nariz dela, esse cara que ela pegou, se for homem, tu vai criar, se for mulher, tu não vai criar. Aí ela disse, por quê? Porque senão vai ser vagabunda que nem tu. Tu imagina dizer uma coisa dessa pra minha mãe? Uma mulher que sofreu na mão dos outros, né? Aí tu não vai criar porque vai ser que nem tu. Aí, André, o Oswaldo ela criou e ela deu com 7 dias. Ele fez ela dar eu. Ele fez ela dar eu. E ela deu, chorando lágrimas de sangue, ela me deu, porque ela sabia que ela ia sofrer com 2 filhos nos braços e ia continuar engravidando, entendeu? Aí ele fez dar. Daí, tá, ela me deu pra Dona Serafina. Graças a Deus que me deu, que eu fui muito bem criada, que a minha mãe é essa. Fui muito bem criada, com amor e carinho. Não tenho queixa da minha mãe que me criou. E nem da que me ganhou, porque ela, coitada, foi uma mulher sofrida, né? Então, no entanto, quando ela morreu, eu perdoei ela e eu vi que ela sofreu. Aí esse cara que fez da eu, que é o homem que foi viver com ela, teve 2 filhos com ele. Ela teve um casal. Aí ele criou a guria mais velha, nasceu uma mulher. Aí nasceu uma mulher. Aí ele criou porque era ele que estava com ela, tá? O sem vergonha daí criou. E aí teve o Beto, né? O Beto, né? O Beto. Aí criou o Beto. Aí, o André, como aquele lá não dorme, viu tudo e resolveu, Deus, né? Resolve tudo. A filha dele, que foi uma sem vergonha, a própria filha dele, a minha irmã, mas ela que casou e descasou, ela casou, teve um casamento com berço de ouro, assim, né? Nasceu no berço de ouro, teve um casamento bonito. Ela pegou e se separou do cara que ela casou, porque ela arrumou um cara casado em Tramandaí, com 4 filhos, e deixou do cara que ela casou e se juntou com esse cara. Aí a filhinha dele, que fez me dar, né? E o filho dele, que ele criou, coitado, anda hoje aí no mendigo na rua, né? Mendigando na rua porque é drogado. Ele é um drogado, ele, coitadinho, perdeu a mãe, ela morreu de desgosto, minha mãe, por ter o filho assim, por ter a filha assim, por ter me dado e por ter o outro também bebia muito. Então, tu olha a vida da minha mãe que ela teve, olha uma vida de uma mãe, André, olha uma vida de uma mãe. Quando ela foi para o hospital, que ela morreu, que ela estava trabalhando, que ela não podia fazer um serviço, os filhos não ajudaram, ela foi para Porto Alegre e morreu com infecção, porque deu um problema na coluna dela, não é ela tirar a telha para cima, assim, que a casa se destelhou, ela tirou e deu um mau jeito na coluna. Levaram ela gritando para o hospital aqui, de hospital ela foi para Porto Alegre e deu infecção generalizada
e a infecção estourou tudo e ela morreu em Porto Alegre. Mas eu fui lá ver ela ainda me viu, ela estava na ânsia da morte, mas ela me viu. A minha irmã chegou junto, esse Beto chegou junto e o Oswaldo chegou junto, nós 4. Disse assim, tu tá feliz da mãe tá assim morrendo? Ela foi para dentro do banheiro chorar, tá? E eu cheguei na beira da cama dela, ela me pediu perdão antes de morrer. Me perdoa, minha filha, eu não fiz porque eu queria, eu fiz por sofrimento, porque eu sei que eu ia rolar contigo e eu te dei pra uma família boa. Te dei uma família boa. Eu disse, não, tá perdoada, pode morrer em paz, minha mãe, tá perdoada. Aí eu perdoei ela antes de morrer, né? E a outra, ela perguntou se estava feliz de ver ela assim. Aí, André, ela morreu, aí depois, esse homem que fez me dar, ele teve um filho, André, o mais novo, o amor da vida dele, aquele filho era tudo para ele. Os outros ele dava-lhe pau, matava. Os outros 3. Ele teve 4 filhos. Os outros ele dava. Um dia eu assisti ele dando num de relho que o guri chegou a subir em cima do roupeiro de tanta dor e ele batendo. Aí eu peguei e vi aquilo ali, eu saí chorando e disse, mãe, não quero mais nem ir naquela casa lá. Meu padrasto, né? Que meu não foi, né? Eu fui dada, né? Padrasto dos outros. Aí tá, aí ele pegou e teve esse filho, que ele amava esse filho. Ele deu faculdade pro filho, ele deu estudo pro filho, ele gostava desse filho. Aí tu olha só, o que as coisas aqui, aqui, por isso que eu digo aqui que se paga, né, André, pra fazer as coisas aqui. Eu não acredito que vai existir inferno. Eu acredito, não queria que acontecesse isso com o rico do rapaz, né? Um guri querido, um guri bom, um guri exemplo de estudo, de tudo, um guri calmo, um guri bom, mas tinha que ser com ele, entendeu? Tinha que ser com ele, coitadinho, para pagar, pro pai pagar o que fez, pro pai dele pagar o que ele fez, a minha mãe sofrer, os filhos sofrer e eu sofrer e tudo, né? Aí o guri, 19 anos, se formou, coisa mais linda, a formatura dele, André. Ele fez uma sepultura lá no cemitério para ele morrer, que era o pai do guri, né? Ele morrer. O meu irmão, o guri, o meu irmão não, o filho dele, irmão dos meus irmãos, foi pescar, André. E tinha uma ponte lá, e ele foi dar um ponto assim, ó. Ele foi dar um ponto, tava ele e o Rogério aqui do lado do Piazza aqui. Ele foi dar um ponto e no ele dar um ponto ele não voltou mais. Não voltou mais. E foi todos os amigos atrás para ver se achavam ele, não acharam mais. E no outro dia que acharam ele, já estava até comido, os peixes sim, tinham comido ele. Ele não perdeu o filho que ele mais amava, que ele gostava. O guri morreu. Aí aquela foto da formatura dele, André, foi colocada na sepultura dele lá. Quando a gente vai lá no Sinado, olha, para ver aquilo ali, dói na gente, né? Dói. Aí morreu o filho dele, 19 anos, André, com 19 anos. Olha, o dia que a minha mãe me deu com lágrimas de sangue chorando, foi a lágrimas de sangue que ele chorou lá perdendo o filho. É brabo, né? É uma história assim, ó, que é uma história, né? Então eu fui criada assim, ó, como é que eu ia poder ter alegria, né, André? A minha vida foi assim, né? E a minha vida, minha mãe que me criou era pobre. A minha mãe era pobre, a outra era rica, né? A outra era rica de trabalhar sem vergonha. E eu fui criada pobre. Eu com 8 anos de idade, com 9 anos e 10 anos, eu estudava lá, mas eu fazia café para uma turma, isso aqui sabe, uma turma que ia pro colégio. Uma turma que ia pro colégio, com 10 anos eu acendi um fogão a lenha para fazer café para todo mundo pro colégio. Aqui no Porto, a industrial aqui, ó, no Porto. Aí eu que fazia café com 10 anos de idade, né? Daí para depois ir pro colégio. Por quê? Porque a minha mãe era pobre. Mas eu fui muito bem criada, com carinho, com amor. E eu fazia crochê, ia vender. E em vez de eu comprar um chinelinho, um vestido para mim, eu saía com o dinheiro lá que eu vendia nas praias, lá os crochê, umas caixas assim de crochê. Eu vendia e trazia comida para dentro de casa para minha mãe, que a minha mãe não tinha. Eu enchia a geladeira de comida. Botava assim, coisas boas, né? Comprava chimia, essas coisas assim de... Comprava coisinha que eu não comia. Então a minha história é isso aí, ó.